Então, como eu falei para vocês, essa posse na Argentina, ela tem um significado muito especial para os argentinos, para o mundo e especialmente para o Brasil. Então, assim, para o Brasil, por quê? Porque a Argentina virou um ringue político da polarização Bolsonaro-Lula. Se Milei tiver sucesso nas suas medidas econômicas, que não é uma tarefa simples, hein? Não é mesmo. Mas se ele tiver sucesso, isso é um problema para o problema político, né, para o presidente Lula, porque eles são antagônicos. Na campanha houve o Milei puxou o presidente Lula ali para o ringue, agrediu fortemente, uma coisa horrorosa o que ele fez, agrediu fortemente o presidente Lula, agrediu verbalmente, xingando, essas coisas. Enfim, se Milei tiver essa polarização política, foi levada para lá, e Bolsonaro, a presença de Bolsonaro lá na posse de Milei e a ausência de Lula, ela marca, reforça ainda mais isso. Não estou entrando nem na questão se deveria ou não. Então, só para justificar para você que essa energia do Afonso não é porque ele apoia este ou aquele, é pela cobertura. Nós, jornalistas, gostamos muito de fazer coberturas históricas e essa é uma cobertura histórica, não é, professor? Seja muito bem-vindo. Olá, Mara, você está sem bem? som. Agora está com som. Está me ouvindo agora? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sim, é uma posse histórica, né? As posses presidenciais são sempre significativas, mas você dizia muito bem, ao defender a cobertura do Afonso, que se trata de uma posse especial no atual contexto latino-americano e sul-americano em especial, por conta do ambiente de polarização e da personalidade específica de Milei, né? E o que o fez ser eleito, né? Ou seja, uma forte demanda social contra o sistema político tradicional da Argentina, e um conjunto de promessas radicais no campo do ultraliberalismo, que todo mundo está aí na aposta se ele vai, primeiro, conseguir fazer o que ele prometeu, segundo, se ele vai querer fazer o que ele prometeu, né, e se ele fizer ou não fizer os resultados dessas possibilidades, né. Então é uma questão interna da Argentina, mas numa sociedade global como a nossa, nenhuma questão é totalmente interna, né? No nosso caso aqui, na América do Sul e do Cone Sul em especial, a gente tem uma integração muito complexa, econômica, política e social, mas principalmente econômica, com efeitos políticos importantes. Então, isso que você mencionava da relação com... aí está vendo, por exemplo, as imagens, né, que é o Bolsonaro chegando. Então, isso indica o efeito para a política brasileira, né, da candidatura de Milei. Quer dizer, Bolsonaro está comemorando a eleição de Milei como se fosse uma vitória própria, né, uma vitória da sua, digamos assim, da sua ala ideológica, e que de fato é, né. Agora, ele está surfando nesse momento, é esperável que ele fizesse isso, mas vamos ver, né? Esse tiro pode sair pela culatra, né? Porque é uma aposta difícil. O que Milei tem pela frente é uma situação muito complicada, né? Em vários sentidos, e quando eu tive a chance, com muito prazer, de comentar com vocês aqui, tanto o primeiro turno quanto o segundo turno, a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre o quanto é difícil para Milei efetivar as promessas que fez durante a campanha. E uma parte dessas promessas, hoje, no dia da posse, entre a eleição, né, a sua vitória semanas atrás e a posse agora, uma boa parte dessas promessas já começa a ser entendida como inviáveis, né? Então, hoje é o dia da festa da vitória. Então, entre a vitória nas urnas e a posse, é a lua de mel, né? É a lua de mel entre o eleitorado e o seu candidato. Quando o governo efetivamente começar, é que a gente vai ver se essa lua de mel se torna um casamento bem-sucedido ou se vai ser uma relação tumultuosa, né? Então a gente vai ter que acompanhar esses próximos meses. A gente acha, nós analistas,
que tem muita chance de ser uma relação tumultuosa por algumas questões, tanto estruturais, ou seja, a dificuldade estrutural de reverter uma situação econômica e social muito complicada que a Argentina tem, e também política, né? Porque a gente viu que pela eleição, escolha dos seus ministros e a pactuação que Milei tem feito com Macri e a força macrista, é possível que ele seja cobrado por uma parte boa do seu eleitorado, porque que ele está fazendo política, né, já que ele foi eleito com uma plataforma antipolítica. E o que ele fez foi o que um político faria, ou seja, armar um governo, um ministério, para tentar governar. E isso é política e não antipolítica, né? A antipolítica vem com um discurso radical de ruptura. E o que ele fez nessas semanas ao montar o seu ministério e a montar a sua base política para tentar governar é política, né? Então, vai depender das melhoras econômicas, né? Eu acredito que isso aí é fundamental. Depois virá a cobrança ideológica. Mas hoje é o dia da comemoração. Então, Bolsonaro está aí, outros líderes do campo da ultradireita estão presentes, etc. É o dia da comemoração. A lua de mel ainda está vigente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque o governo começa a partir de amanhã. E então, nessa virada de ano, ele vai ter uma certa tolerância, né? O eleitorado dele vai esperar um pouquinho, mas geralmente, uma coisa que eu digo já sempre, acho que é importante sempre lembrar, quanto maior a expectativa, maior pode ser a decepção. Ô, professor, olha, a nossa audiência aqui participando fortemente, todo mundo gosta muito de você aqui, professor. Você vai receber o Crachá My News logo, logo. Obrigado. Com muito prazer. A Fabiana pergunta: você acha que haverá conversa boa, relação diplomática e comercial entre Milei e Lula? Professor, pelo que nós vimos, inclusive, já agora, nesses dias antes da posse, a gente vê que Milei, como é que é? Treino é treino, jogo é jogo, né? Quer dizer, aquelas bravatas do palanque foram bem mais suavizadas, inclusive com a chanceler de Milei vindo ao Brasil, convidando o presidente, porque o Brasil é um parceiro comercial importantíssimo, para dizer o mínimo, para a Argentina, né? A Argentina depende do Brasil, né? E a gente tem que ver o seguinte, né, Mara? E quem que fez a pergunta? Foi a Fabiana. Fabiana e pessoal que está ouvindo. Olha, o Brasil não depende da Argentina, mas a Argentina depende do Brasil. Nas relações internacionais, esse tipo de relação é um tipo de relação complicada, como em todo tipo de relação, né? Se você depende de alguém e esse alguém não depende de você, a situação de fragilidade da parte da dependência, quem depende, né? Então a Argentina tem uma dependência econômica muito desigual com relação, não que o Brasil não dependa da Argentina, alguns segmentos da economia brasileira dependem sim, mas o que eu quero dizer é que existe um desnível, né? O tanto que o Brasil depende é menos importante do que o tanto que a Argentina depende. Isso, do ponto de vista econômico, é fundamental, porque a questão argentina é basicamente uma questão de uma degradação econômica muito severa nas últimas décadas e nos últimos anos em especial. Milei chega ao poder, né, eleito basicamente por conta dessa expectativa de uma melhoria rápida e significativa que os argentinos e as argentinas têm. Por quê? Porque estão passando dificuldade há muito tempo. Então, a demanda dos argentinos eleitores é uma demanda absolutamente legítima, ou seja, a situação é muito difícil, a gente precisa melhorar. Apareceu um candidato com um discurso totalmente diferente, que vinha com uma retórica de acabar com as castas políticas da Argentina, então a aposta foi nessa radicalidade. Agora, a viagem da chanceler antes para tentar, digamos, colocar panos quentes, né, às agressões feitas a Lula durante a campanha. O fato do Milei ter, como eu comentei agora há pouco, já articulado um campo de governo próximo dessa direita mais tradicional, liberal, mas não ultraliberal, que é o macrismo, né? Se a gente vai ver a redução dos ministérios é significativa, mas se a gente der uma olhada nos ministérios, há tanto a presença de macristas históricos quanto gente próxima do Macri, né? Ministro da Economia do Macri, ministro da Segurança Pública do Macri, que foi a candidata presidencial do Macri,
o candidato a vice dela, da Sandra Bullitt, está como ministro. Ou seja, você tem o ministério do Milei é praticamente o ministério do Macri, né? E isso significa uma coisa importante: o Milei não é o Bolsonaro. E isso estou falando do ponto de vista analítico, tá? Não estou querendo julgar que é o que é. Estou falando assim, olha, a gente está vendo um começo diferente. A gente pode ver que o Bolsonaro fez um governo e escolheu os seus ministérios, escolheu as suas secretarias, a sua estrutura de governo, né? A sua burocracia, os cargos que ele abriu, por exemplo, para as Forças Armadas e outros segmentos. Bolsonaro ele foi muito mais coerente e fiel com a sua base eleitoral do que o Milei está sendo no começo do governo dele. O Milei está sendo muito mais político e muito mais, digamos assim, com uma inteligência estratégica para tentar governar do que Bolsonaro. Bolsonaro foi, digamos assim, foi mais fiel à sua promessa de radicalidade, né? Então, assim, isso para o Milei é bom e é ruim, né? É bom porque imediatamente ele ganha governabilidade, inclusive no Congresso. Lembrando que na Argentina não existe o equivalente ao Centrão, que aqui no Brasil existe, e o Centrão ele é negociável. A gente sabe como os membros do Centrão vendem a sua posição política em troca de cargos, de emendas parlamentares, de emendas secretas e outras coisas mais. Na Argentina, o panorama do Congresso Nacional não é exatamente o mesmo, e tem forças mais organizadas e mais orgânicas, digamos assim. Então, para governar, é preciso ter, de fato, algum apoio que seja mais concreto. Então, a bancada do Macri é vital, já que ele, sozinho, com o seu partido, o PROS, e os seus candidatos que foram eleitos, ele não teria essa maioria diante dos peronistas, e diante dos radicais, né, da União Cívica Radical e das outras pequenas minorias, enfim. Então, Mara, eu acho que assim, a situação é que a dependência do Brasil é muito grande, a sinalização é que há, na prática, uma intenção de ser mais pragmático do que radicalmente ideológico. A impressão que dá nessa primeira fase, pré-começar o governo, é que ele vai tentar ser um governo mais... talvez ele, Milei, seja a figura, quase que como a figura, efetivamente, a figura ideológica radical. Então ele vai chamar atenção para pautas, ele vai radicalizar o discurso quando outras questões estiverem aparecendo para tentar desviar a atenção. Ele vai ser, digamos assim, o personagem de uma trama, de uma peça teatral, ele vai ser o personagem principal. Mas, por trás disso, a impressão que dá é que a engrenagem que está sendo montada do ponto de vista político é uma engrenagem mais pragmática e menos teatral. Então ele fica como uma espécie de protagonista teatral, enquanto o macrismo assume o dia a dia do governo. E aí a relação com o Brasil pode ser ruim na aparência e na ideologia, e de fato mas pode ser que isso daí seja realmente diminuído ou amenizado pelas necessidades pragmáticas. Então, essa é um prognóstico, esse é um prognóstico, né? Vai depender volto a dizer, vai depender dos primeiros 6 meses, eu acredito, né, das respostas concretas do ponto de vista político e econômico, sobretudo. Se houver alguma melhora econômica, mesmo que seja pequena, mas que sinalize uma melhora, Milei se fortalece. Se a questão começar a claudicar, ou seja, a tropeçar do ponto de vista das suas medidas econômicas, aí ele vai começar a ser cobrado. Vai ser cobrado em tudo. Por que ele escolheu o Macri, por que ele escolheu o macrismo, por que ele não é radical, por que ele não vai acabar com o Banco Central, por que ele jogou para frente a promessa de dolarizar. Aí ele vai começar a ser cobrado. Então, é aquilo, né? A promessa é alta. Ele apostou alto para ganhar essas eleições e ele ganhou. Mas agora vai ter que cumprir. Prometer é fácil, né? Agora cumprir é difícil, ainda mais um país como a Argentina, que já parte. É como se o jogo começasse, né, Mara? O jogo começou 10-0 contra a Argentina. Né? Então agora ele tem que zerar esse jogo e ainda fazer mais uns gols para ver se sai no lucro. Então é um jogo difícil para ele. Olha, professor, aqui no chat você sabe que está uma discussão sobre
se Afonso estava ou não apoiando Milei. E aí a Maria Clara, ela entra e fala assim, olha, não está não, simplesmente ele se preparou muito para essa cobertura e está vivendo um dia histórico, é isso mesmo, Maria Clara. Aí a Natália aqui no pergunta, Maria Clara, você é irmã do Afonso? Porque a Maria Clara é a Maria Clara Marangoni. A gente vai saber daqui a pouco com o Afonso se Maria Clara é ou não é irmã do Afonso. Ela respondeu Pedro, porque o Pedro fala, ele está feliz, porque disse que o Afonso era Milei. Esse é um ponto, né, professor, que a Argentina acabou pegando, exacerbando essas coisas que já acontecem no Brasil. Quer dizer, hoje a Argentina, na posse do Milei, ela vira um centro de encontro de líderes da extrema-direita. Isso está claro. Você tem ali os principais líderes da extrema-direita estão lá. E Bolsonaro comemorando e se comportando como chefe de Estado. Agora, como você bem falou, é uma aposta alta do ex-presidente Bolsonaro. Porque para esse governo Milei desandar, não custa muito. A gente já viu isso na Argentina, lá com Della Ruas, a Argentina trocou de presidente numa sequência assim, muito rápida até chegar no Néstor Kirchner, por conta das condições econômicas. Há muita dúvida em relação ao pacote econômico que será anunciado amanhã. Entre os gestores, entre os Faria Limers, o Wall Street, há uma aposta de que Milei vai promover uma brutal desvalorização, ou seja, vai aprofundar a recessão, pobreza, para tentar equalizar a questão do déficit público. Você, com a inflação, você faz com que esse déficit público real caia, né? Enfim, porque a moeda fica desvalorizada. Agora, isso num país que mais de 40% já está no estado de pobreza, você tem que ter um capital político muito forte. Além disso, você tem um peronismo ainda lá, você tem os sindicatos organizados, as organizações de trabalhadores e outros movimentos sociais. Não será simples para ele implementar isso. Uma coisa que eu ouvi, que eu apurei, professor, é que o ministro Haddad esteve, ao longo desse ano, com o ministro Sérgio Massa, na época, ministro Sérgio Massa, e foi sugerido se colocar uma âncora cambial, um plano econômico, a exemplo do que foi o plano econômico brasileiro, a URV, criar uma URV, uma âncora cambial no real. E que, inclusive, Patrícia Bullrich, durante a sua campanha, cogitou de fazer algo do tipo e tentar colocar... Eu, inclusive, tentei ver se o ex-presidente Macri me confirmava ou não essa história, mas ele não me respondeu. Existe uma expectativa em relação... Um outro ponto que foi colocado, a possibilidade, é de que Milei iria criptorizar a economia argentina. Exemplo do que aconteceu em El Salvador. Conversei com algumas fontes da área do mercado de cripto que disseram que não haveria possibilidade de fazer isso. Agora, a gente pode ver tudo isso também como balões de ensaio que a equipe dele pode estar soltando para ver o que afinal de contas, que vai ter aderência. Porque o grande desafio dele é trazer uma credibilidade para a moeda argentina. No ponto é esse, né? A questão principal é a inflação, e inflação significa que a credibilidade da moeda está indo por ralo abaixo. Mara, é isso mesmo. A aposta é o que ele vai conseguir fazer na questão econômica. Eu acho que, assim, comparar, concordo com você, são vários balões de ensaio. Durante a própria campanha, as grandes promessas, por exemplo, como dolarização e extinção do Banco Central, foram feitas, e Milei reiteradamente falava sobre isso, todo dia falava sobre isso, mas ele não dava detalhes de como faria isso. Às vezes ele tentava falar e fazia um economiquez um pouco complicado, enfim, mas isso na verdade dizia, os especialistas, os economistas dizem, olha, ele não deu nenhuma proposta concreta de como fazer, né? O que se sabe, por exemplo, é que comparar, né, uma economia num país grande,
de população grande e de economia complexa, como a Argentina, e países como El Salvador, ou Panamá, por exemplo, né, ou o Equador, Equador, por exemplo, que tem economias dolarizadas, e é interessante que o nosso e a nossa espectadora saibam, né, economia dolarizada significa que o país abre mão de emitir a própria moeda. Então não existe mais dinheiro nacional. O dinheiro que circula no país é o dólar, é o papel moeda americano. Tá? Então não existe mais a moeda local, no caso não existiria mais o peso argentino, como não existe mais as moedas nacionais no Panamá e no Equador, por exemplo. Circula o dólar, né? E o que significa isso? Significam várias coisas. A primeira delas é que o país ele perde a capacidade, por exemplo, de lidar com isso que Mara comentava agora, que é a desvalorização da moeda para lidar com o déficit público. Porque quem valoriza ou desvaloriza a moeda é o Banco Central dos Estados Unidos. Porque é interessante que é o seguinte, o Milei ele diz que quer acabar com o Banco Central na Argentina, mas os Estados Unidos têm Banco Central, que é o Federal Reserve, tá? Então, assim, o Milei idolatra os Estados Unidos como o grande modelo para ele econômico, mas os Estados Unidos não abriu mão de ter Banco Central, porque os Estados Unidos emitem a própria moeda, que é a grande moeda mundial. Né? Então, assim, os Estados Unidos não abriram mão da moeda, eles têm a moeda. Né? Então, vai depender. O país não pode fazer, não vamos desvalorizar a moeda para conseguir equilibrar o déficit público, para ter algum avanço do ponto de vista em algum segmento comercial, tá? Porque o país ele perde a possibilidade de fazer isso. Só que precisa, para haver uma substituição de moeda, é preciso haver uma quantidade de dólar suficiente para assumir, né, os compromissos econômicos cotidianos da população. Então, num país pequeno como Panamá ou o Equador, isso é possível. Num país com muitos e muitas dezenas de milhões de habitantes como a Argentina, sem reserva cambial, né, porque a Argentina não tem reserva cambial suficiente, não há concretamente como, né, no futuro previsível, haver a dolarização. Tanto que nos últimos dias, Milei começou a dizer, sinalizar que não ia mais fazer isso e que se vai fazer, mas muito mais para frente, que primeiro precisa ver o que vai acontecer, etc. Já indicou o ministro da Economia, que foi do Macri, ou seja, que tem uma posição liberal mais tradicional e menos radical. Né? Então, essa é uma questão. Conversando com alguns colegas nos últimos dias, argentinos, e foi interessante que mais de um me disse isso separadamente, a aposta é a seguinte, né? Fala assim, olha, ou o Milei, né, me disseram isso, né? Ou o Milei dura 1 ano, ou ele termina o mandato. Quer dizer, não teria um meio termo. Por que eles me disseram isso, esses meus colegas? Porque é o seguinte, ou ele vai ser um desastre absoluto e vai acontecer alguma forma de mudança parecida com o que aconteceu, ou com De La Rua, ou seja, essas crises de renúncia de presidente, impeachment, alguma coisa do gênero, né? Ou ele vai conseguir e vai se manter até o final. Ele não vai conseguir ficar no meio termo. Por quê? Porque as demandas são muito grandes, as exigências são muito altas. Né? Então, assim, ou ele vai ser um fracasso retumbante, ou ele vai ser um sucesso. E é aí que está a aposta que você comentava da ultradireita mundial e principalmente da ultradireita brasileira. Né? Apostar no cavalo argentino é uma aposta arriscada, né? Porque é um cavalo que está bem desnutrido. Está bem desnutrido, desidratado, está lá atrás na corrida, né? Tem pouca chance tem pouca musculatura para conseguir ganhar posições nessa corrida. Mas, vamos dizer o seguinte, né, Bolsonaro não tem muitas opções hoje em dia de apoio, né, porque ele próprio está muito, né, isolado no ambiente político brasileiro. Ele ficou no nicho da ultra-radicalidade e, quer dizer, perdeu muito com todas as acusações de corrupção, com todos os elementos da própria avaliação do seu governo, etc. Né? Então, ele se desidrata no Brasil. Apostar no sucesso eleitoral do Milei é uma espécie de, olha, ali a Argentina conseguiu ganhar, a gente vai voltar, né? Então aqui no Brasil também vai dar certo, existe uma expectativa de que o Trump vá bem no ano que vem, né? Então assim, tem uma expectativa, né, mas apostar num cavalo difícil, um cavalo que está mal, né? Mas eu acho que não tem muita chance. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque Afonso e Silvia vão entrar, porque parece que chegou, o ex-presidente Bolsonaro chegou lá
no Congresso, é isso, Afonso? Você já está com a gente? Não, ainda não entraram. Isso que você está falando, eu acho que vai dar o tom, porque, como você disse, ele pode, se ele se sai muito bem, ele credencia a extrema-direita brasileira. Se ele se sai muito mal, a esquerda, enfim, e o governo do PT mostra, está vendo? Não é por aí. Agora, sabe uma coisa que me incomoda um pouco, professor? Que nessas manifestações há muita coisa de Bolsonaro 2026, Bolsonaro 2026. E olha, não estou falando se é candidato, se é melhor o Lula ou o Bolsonaro, que eu não estou entrando neste mérito. Eu só estou chamando a atenção para uma coisa. Bolsonaro está inelegível. Pode ser o candidato do Bolsonaro para 2026, pode ser Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, 05, 06, sabe quantos zeros tiverem aí. Mas eu acho que essa coisa de você falar um presidente inelegível como o nome de 2026 demonstra um certo desrespeito às instituições. Não sei, me incomoda um pouco, mas pode ser porque eu sou purista quando o assunto é Estado Democrático de Direito. Pelas instituições democráticas faz parte dessa ala, né? Então, assim, o fato de Bolsonaro ser aventado como candidato sem poder ser candidato é porque a ala bolsonarista não respeita as decisões que o tornaram inelegível, né? Então, é uma forma de mostrar esse desrespeito e também de dizer que ele é um cabo eleitoral, na pior das hipóteses, né, para qualquer outro nome que seja colocado como candidato. Do mesmo modo que em 2018 tentaram, né, fazer isso, ou tentou-se fazer isso, com Lula, né? Quer dizer, a candidatura de Haddad, Lula preso, quer dizer, transferir, digamos, o prestígio para o outro candidato, e essa transferência de prestígio é que o bolsonarismo tenta fazer, apesar dele ser inelegível. Quer dizer, ele não vai poder se candidatar, mas são duas coisas. Primeiro, mostra assim, olha, eu, bolsonarista, não respeito a decisão do Supremo, não respeito o TSE, não respeito nada, né? E o outro lado é fazê-lo de cabo eleitoral, né, e fazer com que ele então circule e catapulte, projete, né, qualquer pessoa que venha da família dele ou não como candidato em 2026. Então é isso, né? Desrespeito por um lado, não reconhecimento, melhor dizendo, né, que faz parte do discurso da ala bolsonarista, e por outro lado levá-lo como cabo eleitoral para transferir prestígio, transferir popularidade para qualquer candidato ou candidata que venha aí para defender a bandeira bolsonarista nas próximas eleições. Mas, Mara, tem uma coisa. Desculpe, mas tem uma coisa. Aqui no Brasil, a gente vê o seguinte, né? O primeiro ano do governo Lula não é bom para o bolsonarismo, né? Porque, por exemplo, quando o Bolsonaro saiu agora, em dezembro do ano passado, o Brasil era a 13ª economia do mundo. Agora já saiu notícia que o Brasil termina 2023 voltando para o top 10, né, como nona economia do mundo. Há uma reativação da economia. Quer dizer, o argumento econômico, por exemplo, que é muito forte, a gente está falando da economia, mas no Brasil, na Argentina, mas no Brasil também, o primeiro ano não foi fácil para o bolsonarismo não no Brasil, né, porque o governo Lula foi bem no primeiro ano, né, assim, em linhas gerais, né, do ponto de vista econômico. Muita limitação, obviamente, de vários segmentos, com muita pressão e tal, mas, assim, em linhas gerais, foi bem, né? Então, a inflação controlada, o reaquecimento da economia, enfim, do ponto de vista internacional, um reganho de prestígio. Então, assim, é mais difícil ser oposição quando o governo está indo bem, né?